Meus amigos, às vezes os mais gloriosos dos resultados podem vir das mais humildes das origens. E é esse justamente o caso do grandioso personagem que nós vamos falar aqui hoje. Um dos melhores, na verdade. Na minha visão, o melhor vilão que a Marvel já escreveu em toda a sua história. Disparadamente assim, cara. E esse cara aqui chega a quase ser difícil, ou praticamente impossível pra mim, pelo menos, comparar com outros vilões dos quadrinhos. Tanto pelo seu poder, a sua imponência, né? Quanto com o próprio personagem em si, o Victor Von Doom. Chega a ser praticamente impossível comparar outros vilões, tanto da Marvel quanto da DC, para contra esse vilão, de tão bem feito que ele é, na minha opinião. E sinceramente, hoje eu apenas irei dar para vocês um pequeno resumo, um pequeno gostinho de quem é ele, de quem é Victor Von Doom, e tentar ao máximo trazer para vocês hoje um vídeo que seja minimamente digno de Doom, apesar de eu, como um fã dele, saber que nada feito por meros humanos, feito por meros mortais, é digno de Doom. Como um amigo meu me disse recentemente, hoje eu vou preparar apenas um simples mingauzinho de quem é Victor Von Doom. Mas em breve, se vocês curtirem bastante esse vídeo, se vocês realmente engajarem esse vídeo, digamos assim, eu trarei o filé, digamos assim, a verdadeira informação com uma série de vídeos que eu considero sendo a verdadeira carne assada de quem é Victor Von Doom. 6 vídeos contando a história do livro de Doom. Uma série de HQs que mostra perfeitamente quem é esse personagem. Mas antes de a gente realmente conhecer esse supremo soberano do país da Latvéria, já se inscreve aí no canal e descarrega todo o seu ódio aí no like. Assim, além de me ajudar a crescer e continuar meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai aí, talvez, eu não vou confirmar, tá se salvando de passar todo o resto da sua vida presa dentro dos calabouços de Victor Von Doom. Preso eternamente a uma armadura como a do Doom. Mas eu não posso nem confirmar nem negar que isso vai acontecer com você, se você não fizer o que eu pedi. Mas sem mais delongas, bora lá então conhecer o maior vilão da história da Marvel, o Doutor Destino, ou como eu prefiro falar, Dr. Doom. Como eu disse anteriormente, até mesmo esse cara que veio a se tornar no futuro um dos maiores lords existentes no universo Marvel, acabou vindo de uma origem muito humilde. Victor nasceu em meio a uma simples e comum e pobre comunidade de ciganos, ou uma tribo, se preferirem chamar. Porém, mesmo pobres e em tese comuns, a família do Victor não era realmente convencional, já que dentro da sua tribo cigana, existiam pessoas que eram proficientes no uso e no estudo da maligna magia negra. Para vocês terem uma noção do quão fiado era a tribo do Doom, antes mesmo do próprio Victor nascer, a própria mãe do Victor já frequentemente realizava rituais e acordos com seres de outros planos, o que para qualquer pessoa que tenha um mínimo de sanidade sabe que isso é burrice, né? Isso é um nível de burrice extraplanar, literalmente. Mas os principais acordos que ela fazia era com alguém que vocês que leem a Marvel devem conhecer muito bem, Mephisto. Alguém que no futuro viria a se tornar um dos grandes adversários para o Victor Von Doom, mas mais pra frente a gente aborda isso. A tribo de Victor era totalmente vendida e tomada pelo obscuro poder da magia profana, que é essa magia negra, né? Devido a isso, obviamente com até uma certa razão, eles acabaram por começar a ser caçados pelos senhores de terra, aonde eles viviam, por barões ou condes da onde viviam. Justamente mais ou menos ali na mesma época que o Victor nasceu, inclusive. Fazendo assim que desde o primeiro momento de vida do jovem garoto, a vida dele já se mostrasse difícil. Afinal, é uma perseguição desde o primeiro choro dele, né? Mas bem, a perseguição contra o povo do Victor durou anos e anos, e com o tempo o Victor cresceu. Mas mesmo ali ele estando crescido, não adulto, mas uma criança, vamos dizer com 7 anos assim, nem ele nem seu pai conseguiram impedir o destino que a sua mãe teve, tendo sido capturada pelos senhores que os perseguiam e então condenada ao que não poderia ser outra coisa, né? Como uma bruxa, por ser uma usuária de magia negra, ela acabou sendo capturada e classicamente executada como bruxa. Ela não foi queimada na estaca, mas ela foi executada. Então, mesmo criança, Victor teve que ver a sua mãe
sendo tomada pelas garras sombrias da morte, enquanto ele olhava e não podia fazer literalmente nada, porque, cara, se uma bruxa com os poderes de Mephisto não conseguiu fazer nada, o que um simples médico e uma criança cigana fariam, né? E então, essa memória da mãe do Victor morrendo assombra a mente dele por toda a sua existência, mas tipo, não de jeito figurativo, porque, cara, quando o Victor nasceu, ele acabou conseguindo uma espécie de síndrome especial. O Victor consegue se lembrar de literalmente qualquer coisa que ele já presenciou na sua vida. Pelo menos os fatos mais importantes, né? Então, cara, a memória dele é literalmente fotográfica. Então você imagina que desde criança, desde que a sua mãe morreu, ele lembra disso todo santo dia, sem nunca mais poder esquecer. Para você ter uma noção, essa condição que o Victor tem é descrita como tão absurda que ele consegue até mesmo se lembrar de alguns momentos de quando ele ainda estava dentro do útero de sua mãe. O que é algo realmente sensacionalmente absurdo, né, cara? Porque, mano, ele já começava a demonstrar o quão diferenciado ele era mesmo dentro do útero da sua mãe. O quão fora de padrão que o Victor é da nossa espécie, né? Porque, pra você ter uma noção, um humano normal, ele apenas começa a formar consciência lá por volta dos 4 ou 5 anos de idade. Mas o Victor já tinha consciência no útero da sua mãe. E cara, mesmo após perder a sua mãe, as perseguições para com a sua tribo não se encerraram, fazendo então que ele tivesse, assim junto com seu pai, continuar a fugir, né? E agora apenas os dois sozinhos. Porque após a execução que os senhores de terra promoveram contra o seu povo, a mãe de Victor e mais algumas dezenas de pessoas, né? A tribo com medo acabou se separando, se dispersaram em pequenos grupos. Então, o Victor e seu pai acabaram ficando sozinhos. Mas após toda essa tragédia, uma pequena luz de esperança surgiu para os dois, ou pelo menos assim eles acharam que seria. Pois o pai de Victor era um médico, como eu disse anteriormente, mas não só um médico, e sim um médico consideravelmente bom, inclusive o que fez com que ele tivesse uma certa fama na região aonde ele atuou. Então, um certo dia, enquanto ele e Victor fugiam e vagavam, pessoas acabaram reconhecendo o pai de Victor, tanto pela sua fama quanto pelo seu trabalho. E então chamaram ou meio que convocaram ele para cuidar de um parente de um dos maiores nobres da região, o que obviamente animou os dois, né? Porque, cara, após meses ou até anos se bobear, os dois finalmente teriam paz e sossego, né? Comida decente. Após meses, eles teriam uma vida realmente humana. Bem, pelo menos era o que eles pensavam. Porque na verdade o que acabou acontecendo foi praticamente uma condenação de morte para o pai de Victor. Porque quando o senhor médico chegou lá, quando o pai de Victor chegou lá para realmente atender o paciente, ele foi lá e começou a verificar o paciente, né, como qualquer médico faz. Mas logo que ele botou o olho no paciente, que era a mulher de um barão da região, ele notou que não havia o que ele poderia fazer. De um jeito ou de outro, aquela mulher iria morrer. Portanto, quando o pai de Victor notou aquilo, ele nem pestanejou. Ele sabia que a morte daquele paciente faria consequências que com certeza gerariam a morte dos dois, tanto do Victor quanto dele. Então ele, de forma desesperada, pegou seu filho e fugiu pela noite, o mais rápido que ele conseguiu, o que infelizmente não deu tão certo. Afinal, o Lorde meio que ele ainda tinha esperança que alguém pudesse salvar a sua esposa, mas ele meio que já tinha entendido no seu coração que não era possível. Então ele já estava meio que imaginando que o médico acabaria fugindo. Então ele ordenou que os oficiais do seu governo, né, fossem e perseguissem atrás dos dois. De uma forma quase que milagrosa, os dois conseguiram realmente fugir, porque eles conseguiram colocar em suas mãos um cavalo, um belo cavalo, que permitiu que eles fugissem de uma forma mais eficiente, né? Porém, a partir dali, não foi nenhuma mil maravilhas, porque o caminho que eles tiveram que percorrer para conseguir fugir dos seus captores, cara, não foi quase infernal, porque acabou levando eles para uma região gélida. Mas tipo, realmente gélida, praticamente glacial, um deserto ártico, um deserto que acabou os atingindo com uma grande tempestade, fazendo assim ambos serem afetados por um frio que nenhum ser vivo aguentaria por muito tempo. Inclusive o cavalo dos dois acabou sucumbindo a esse frio. E então, com medo que seu filho tivesse o mesmo destino, o pai do garoto acabou abraçando ele, numa tentativa de aquecer o jovem garoto do frio que os encobria ali. Então assim, ambos ficaram por dias e dias, andando e parando para se aquecer, com o pai de Victor o abraçando para tentar manter o calor do filho. Em uma tentativa de se livrar da morte
que aguardava os dois se eles continuassem ali. Até que um dia, Victor notou que os braços acolhedores e quentes de seu pai já não estavam mais assim. Na verdade, agora eles eram completamente o oposto. Pareciam algo rígido e frio. Foi só então que o pobre garoto notou que o seu pai já não estava mais vivo. Ele estava morto. Ele tinha sido completamente congelado e agora o corpo de seu pai, o corpo do pai de Victor, que antes o protegia de frio, que antes o mantinha a salvo, agora seria o que condenaria ele à morte se ele continuasse ali. Já que os braços que antes o aqueciam, agora tinham se tornado reais algemas feitas de ossos e gelo. Então, sem mais escolhas, e por causa do desespero pela morte certa que o aguardava, Victor se viu forçado a quebrar os braços do próprio pai para poder escapar daquela morte inevitável. Então, após muito esforço, afinal Victor ainda era uma criança, muito esforço tanto emocional quanto físico, porque afinal era o pai dele, né? Ele conseguiu fazer que os braços do pai o libertassem daquela prisão glacial, que um dia havia sido seu próprio pai. Assim, finalmente conseguindo se livrar 100% dos guardas do nobre que o perseguiam, mas tendo pago como preço dessa liberdade a vida do seu próprio pai. Mas após todo esse sofrimento que Victor teve em sua infância, ele finalmente pôde fingir, pelo menos, viver como uma criança normal, entrando assim finalmente no mundo acadêmico. O único problema foi que Victor não teria como ter a vida de uma criança normal, pois ele não era normal. Já que em pouco tempo ele se tornou um dos maiores gênios autodidata que o mundo já viu, saindo de um mero camponês, digamos assim, um mero órfão cigano pobre, para um bem-sucedido aluno genial, com bolsas de estudo integrais em uma das maiores universidades da história do planeta Terra, a Universidade Empire State, a mesma universidade que abrigou gênios milionários como o próprio Tony Stark, ou até mesmo o próprio príncipe de Wakanda, o homem mais rico do mundo, o príncipe T'Challa de Wakanda, que na época estudou na universidade assumindo uma identidade falsa. Porém, o mais importante de citarmos aqui foi aquele que viria a se tornar um dos maiores rivais, na verdade o maior rival que Victor já conheceu. O homem que acabou sendo o único ser vivo que já despertou inveja dentro de Victor, Reed Richards, o único ser no universo Marvel considerado mais inteligente que Victor, o homem que no futuro viria a ser seu maior inimigo, o homem que fundaria no futuro o Quarteto Fantástico. Mesmo estudando na possivelmente maior universidade da história, isso ainda não era o suficiente para ocupar totalmente a genialidade de Victor, o que fez então que ele acabasse começando uma espécie de trabalho de segundo período, né? Um trabalho secundário, nada demais assim, apenas trabalhar para o ferrando Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse é o trabalho secundário de Victor Von Doom. E cara, lá Victor finalmente começou a expandir o seu conhecimento sobre uma das suas maiores marcas registradas, que viria, no caso, a se tornar uma das suas maiores marcas registradas, a robótica. Então, um dia, que no começo parecia como qualquer outro, Victor estava numa aula de geometria planar, quando ele citou para o professor a sua teoria sobre a existência de realidades alternativas à nossa. Cara, quando o professor ouviu a tese do rapaz, ele simplesmente casuou dele, falando que era uma bobagem e que era simplesmente impossível e uma besteira, um pensamento infantil. Quando então o colega de turma de Victor, o jovem Reed Richards, levantou a mão e defendeu a tese de Victor, coisa que para uma pessoa normal faria que começassem a criar laços, né, entre os dois. Até talvez começaria uma bela amizade ali. Porém, já que no caso a gente está falando de Victor Von Doom, a única coisa que aconteceu foi que a defesa do Reed quanto à sua tese apenas e simplesmente aumentou o desprezo que Victor tinha quanto ao rapaz. O Victor disse para o Reed que se ele precisasse da ajuda do Reed para defender a sua tese, ele pediria da próxima vez. A intromissão de Reed nos olhos de Victor era apenas arrogância por parte de Reed. E por isso, ele realmente não gostou nada daquilo. Inclusive, esse é um excelente momento para citar para vocês que nessa época, além do conhecimento praticamente singular que o Doom já tinha sobre tecnologia e ciência, Doom também acabou obtendo com os anos conhecimento profundo, até maior, sobre a magia que a sua mãe usava, aquela magia negra profana.
que ele deveria ter esquecido. Afinal, ele acabaria usando esse conhecimento sobre magia que ele adquiriu para provar para todos a real existência de outras realidades. Então, um dia, sem o conhecimento de ninguém, Victor preparou e realizou um experimento com o único intuito, o único objetivo de acessar outras realidades e assim provar para os ingênuos que duvidaram dele que ele estava de fato correto. O problema foi o que eu citei antes. Foi que Victor acabou realizando esse experimento não apenas com ciência, não apenas com tecnologia convencional, assim como o seu amigo o seu colega de faculdade também estava tentando realizar, né? Reed estava tentando realizar exatamente o mesmo experimento, só que apenas usando ciência. Victor então acabou fazendo esse experimento usando do seu conhecimento amplo por magia e tecnologia, realizando então uma junção dos dois. E cara, ele realmente conseguiu realizar o que ele queria, o objetivo do experimento. Ele abriu então, ele acessou outra dimensão. Então assim, seu experimento deu certo, digamos assim, né? Ele conseguiu. O problema que acabou dando bem demais, pois possivelmente pelo uso de magia no processo de abrir a nova realidade, ele acabou por abrir uma janela justamente para o próprio inferno. Inferno esse aonde ele viu com os próprios olhos, nu e cruz, a alma da bruxa cigana de sua mãe nas mãos de Mephisto, enquanto aquele desgraçado do Mephisto torturava ela. E então a abertura dessa janela resultou em uma grande explosão, porque Mephisto acabou vendo o Doom e então tocou nele. Então esse toque acabou fazendo uma explosão, mas não uma simples explosão, uma explosão de fogo infernal, que acabou para acertar em cheio o rosto de Victor, que então se desfigurou por completo. Após isso, Victor se revoltou completamente e tomou para si a missão de libertar a alma de sua mãe das garras do inferno, pois após o choque de ver ela realmente lá, sofrendo nas mãos do literal capeta, né, por conta de um acordo que ela fez para tentar beneficiar a tribo deles enquanto ele ainda era criança, ele não conseguia mais pensar em mais nada, afinal ele viu a própria mãe, né? Ele viu a própria mãe lá sofrendo, então, como um filho, era dever dele salvar ela. Então Victor, revoltado completamente, destruiu todos os estudos e tecnologias que ele tinha projetado para os Estados Unidos. Victor então largou a universidade e voltou enfim para sua terra natal. E cara, a explosão que havia o desfigurado tirou dele muitas coisas, né? O seu rosto, a partir daquele momento, Victor vagaria para sempre, cobrindo completamente seu rosto com faixas e bandagens. Tanto pela questão do rosto estar desfigurado, quanto pela dor também, né? Mas a pior coisa que aquele evento tirou dele foi a paz, tanto física quanto mental. A paz mental foi tirada dele porque agora toda noite que ele se deitava para dormir, ele acabava sonhando com o sofrimento que a sua mãe estava passando lá dentro do inferno. Inicialmente, o Victor apenas tinha retornado para sua terra natal em uma esperança fútil de recuperar essa paz, tanto física quanto mental. A paz física dele foi retirada dele porque agora que ele era caçado pelos Estados Unidos por ter destruído todo o trabalho que ele tinha feito para eles em todos aqueles anos que ele trabalhou para eles, ele tinha perdido então a paz física, obviamente. E a paz mental dele era devido aos pesadelos. E cara, na verdade, desde pequeno, o Victor meio que já suspeitava do destino que a sua mãe tinha tido. Afinal, ele era muito inteligente. Mas quando ele viu a mãe dele lá, aprisionada literalmente nas mãos de um demônio, ele não conseguiu mais pensar em qualquer outra coisa. Por muitos anos, libertar a alma de sua mãe acabaria virando o maior objetivo de Victor. E cara, Victor acabou se perdendo e passou apenas a ser uma sombra do homem que ele um dia foi, ou pelo menos do homem que ele imaginava que ele era na época. Por meses, ou quem sabe até anos, a vida de Doom se resumiu em andar pelas calçadas do seu país, divagando e apenas pensando, tentando se afastar do máximo dos pensamentos sobre a sua mãe, sobre o que ele agora julgava como seu maior fracasso. Porque ele não tinha só fracassado como um cientista ou um usuário de magia, por ter acessado aquela dimensão do literal inferno, né, sem os preparos corretos. Mas o pior de tudo foi que ele falhou com um filho. Então esses
se tornaram seus dias. Andar pelas ruas sujas de seu país, apenas tendo como conforto o fato que sua nova aparência enfaixada e coberta por bandagens, feridas vazias, faziam com que as pessoas se intimidassem com ele, fazendo então com que ele passasse por elas sem ser incomodado. As pessoas até chegavam a olhar para ele porque alguém todo enfaixado chama atenção, mas o incômodo que geravam nelas faziam com que elas desviassem o rosto. E cara, essa sensação era a única coisa que gerava um pouco de alívio no dia a dia de Victor. Essa sensação de paz, nada de incômodo. E nas suas noites, para se afastar dos pensamentos, ele trabalhava compulsoriamente. O medo extremo de dormir e sonhar com o sofrimento de sua mãe o impulsionava para trabalhar e trabalhar de uma forma que apenas ele de todo o planeta conseguiria. Ele criava o fantástico e o inimaginável a partir do que os outros consideravam como sucata. O Victor passava dias e dias fazendo e refazendo a mesma máquina, de novo e de novo e de novo, numa busca por algo que ele, depois de seu acidente, tinha noção que ele nunca alcançaria: a perfeição completa. A compulsão pelo seu trabalho se tornou tanta que a casa de Doom se parecia como a de um maluco, a de um verdadeiro insano. Para qualquer outra pessoa que olhasse de fora, pareceria como um sanatório, Mas cara, no fundo, um maluco não passa nada mais nada menos do que um gênio destruído. Apesar do seu novo refúgio nas vielas do seu antigo país natal manter o Victor longe dos olhos vingativos dos americanos, isso acabou o deixando mais perto dos inimigos dos americanos. Na época, acontecia a famosa Guerra Fria. Isso então acabou fazendo com que Victor Von Doom, mesmo sendo o mais furtivo possível, entrasse no faro da chamada KGB. Ele acabou, mesmo sendo o mais furtivo possível, chamando a atenção deles. Então, os dias foram passando, e Victor perdeu aquela única sensação gostosa que ele tinha durante o dia. Aquela sensação que eu disse sobre as pessoas não notarem ele enquanto ele andava por aí. E cara, com o tempo essa sensação foi piorando, na verdade. Agora, parecia que ele estava sendo observado o tempo todo. E cara, isso incomodou o Doom. E mano, você não incomoda o Doom. Um dia especificamente, Doom estava voltando para sua casa quando foi finalmente abordado por agentes da KGB, que chegaram para ele com um convite, entre muitas aspas. O convite era para que Victor trabalhasse agora para a União Soviética contra os Estados Unidos, fabricando armas para eles, Mas sem nem ouvir toda a oferta, o Victor já negou, dizendo que ele já estava mais do que cansado de trabalhar para mentes infinitamente inferiores a dele. Mas quando ele foi ir embora, um dos agentes segurou ele pelo braço, enquanto os outros agentes apontaram as armas para ele, falando que aquele tipo de convite é o tipo que você não tem como recusar. E então, caras, o Victor disse para eles calmamente, sem nem suar: tire suas mãos de mim agora, ou corro o risco de perdê-la. Mesmo com o Doom estando aparentemente desarmado, eu imagino que a fama que ele tinha construído dentro dos Estados Unidos, afinal ele conseguiu destruir uma instalação inteira do exército dos Estados Unidos, fez que os agentes ali ficassem com medo. E então eles destravaram suas armas e começaram a realmente, efetivamente, ameaçar o Doom. Mas Doom, novamente calmo e sereno, respondeu apenas: ameaças só funcionam para homens que têm uma razão para viver. Vocês da KGB deveriam saber disso. Então, antes de terminar de falar em uma velocidade nunca jamais esperada de um homem todo enfaixado, todo ferido, como o Doom, ele se virou nocauteando com um golpe apenas o homem que o segurava. E cara, lembra que eu falei que o Doom, naquela época, estava com uma grande compulsão pelo trabalho, Ele tinha um sério problema mesmo por compulsão por trabalho. Então, para o azar daqueles agentes, ali naquela ocasião, naquele momento, o Doom não tinha nenhuma arma. Pelo menos nenhuma arma que eles conhecessem, Porém, ele tinha por todo o corpo dele armas que seriam capazes de obliterar todos ali em segundo. Todas elas feitas a partir do sucata.
E com certeza mais de 5 delas facilmente matariam todos ali. Mas Doom ainda não era o Doom, né? Ele ainda não era completamente o Dr. Doom, o homem que um dia ele viria a ser. Então ele apenas, ingenuamente, quis assustar todos ali e nocautear eles, né? Então jogou uma espécie de flashbang, uma espécie de granada de luz para cima dos KGB. Claro que era uma flashbang feita pelo Doom, né? Então a potência da explosão fez todos ali voarem longe, até mesmo arremessando os carros dos agentes para alguns metros de onde eles estavam antes. É claro, é o Doom, mesmo sendo feito de sucata, ainda foi feito pelo Doom. Então Victor caminhou até o líder dos KGBs, o segurou pelo cabelo e disse: volte para seu chefe e deixe claro que Victor von Doom não está no mercado. E que vocês soviéticos e americanos vão ter que lutar essa sua guerra burra e tola, a sua guerra insignificante, sem mim. Tudo o que eu quero é a paz. E se eu te ver de novo, um de nós vai morrer. Você pode ter certeza disso. Mas lembre, Victor von Doom não teme a morte. Após isso, Victor teve mais um período de paz e sossego. Novamente, aquela sensação que lhe trazia alívio no seu dia a dia, né? Aquela sensação de não ser notado pelas pessoas, havia voltado. Ele já não era mais visto e as pessoas tentavam apenas ignorar a existência dele de novo. Menos uma pessoa. Um homem já mais idoso, chamado Otto. Todo santo dia, Otto ficava bebendo na frente das escadas da casa do Victor. E não importava o que ele falasse ou quão mal Victor tratasse o Otto sempre voltava para lá no dia seguinte. Com o tempo se passando, Victor finalmente voltou para o seu dia a dia normal. Claro que por ser quem ele é, por ser o Victor, ele nunca mais abaixou a guarda e sempre se manteve vigilante, procurando e tentando ver se tinha qualquer ação suspeita em volta dele rolando. Até que em um dia que no começo parecia como qualquer outro, um dia comum do Victor, enquanto fazia aquela sua caminhada diurna que eu falei pra vocês, aquela caminhada, e vamos dizer, uma caminhada que ele fica pensando, né? Ele acabou por encontrar alguém na praça principal que não o ignorou. E na verdade se aproximou diretamente dele e o abordou diretamente. A pessoa que o abordou era uma mulher lindíssima, morena, uma das poucas boas memórias que Victor teve na sua infância. Ela se chamava Valéria. E durante toda a vida de Victor, essa tinha sido a outra única mulher que ele já tinha amado além da sua própria mãe. Valéria lhe disse que aqueles que restaram da sua antiga tribo haviam voltado a viver juntos, e que um dos anciões da tribo, um homem chamado Christos, havia tido uma visão sobre Victor e como ele estava sofrendo todo santo dia, em agonia, tanto física quanto mental. Então, devido Victor ser o líder da tribo por legitimidade, por uma questão de sangue, né? Por ser filho da antiga líder da tribo, era preciso que Valéria fosse até Victor e o salvasse dessa dor, para que algum dia houvesse a possibilidade e a esperança que o líder da tribo voltasse para liderá-los novamente. De início, Victor estranhou muito, pois Christos, no tempo em que ele viveu junto com a tribo, nunca havia tido habilidade alguma com qualquer tipo de magia ou tipo de profecia, digamos assim. Então, ele jamais tinha tido visões ou algo parecido. Mas de uma hora para outra isso havia acontecido justamente naquela situação. Realmente, Doom estranhou muito a situação, mas muito mesmo. Mas depois de um tempo divagando, aceitou, pois estava novamente reunido com seu verdadeiro amor, o que realmente trouxe para ele a verdadeira paz novamente. Victor e Valéria começaram a namorar e ficarem juntos. E enquanto estava com ela, nem mesmo os pesadelos, ou até mesmo o toque do fogo infernal que queimava sua pele normalmente, o afetavam mais. Ele realmente tinha alcançado a verdadeira paz. Realmente Victor havia alcançado a felicidade de novo. Mas claro, felicidade e as coisas que são boas sempre duram pouco. Um dia, quando Victor e Valéria foram sair de casa, eles foram abordados pelo velho Otto. Logo de início, Victor já ficou irritado
e foi falar pro velho deixar eles em paz. Mas Otto respondeu que não queria incomodar e só estava ali querendo dar um presente para a nova linda acompanhante do Mestre Doom, a Valéria. Valéria então agradeceu o presente, uma linda flor branca, e a colocou no bolso do seu casaco, e depois começou a repreender o Victor por ter tratado tão mal por tanto tempo o Otto, que cara, não havia feito nada pra ele, né? Ele só ficava ali sentado querendo puxar papo com o Victor, sendo até bem gente fina, digamos assim. Mas enquanto ela dava esse sermão no Victor, um carro em alta velocidade derrapou e parou perto dos dois ali. E lá de dentro saíram aqueles mesmos agentes da KGB que Victor tinha enfrentado e derrotado meses atrás. Eles rapidamente, sem nem dar tempo para o Victor reagir, pegaram Valéria como refém e começaram a falar para o Victor deixar as mãos paradas aonde eles pudessem ver. Afinal, eles não iam cometer o mesmo erro da última vez, né? Dessa vez não haveria uma ação esperta por parte de Victor. Bem, o Victor sendo Victor, mesmo assustado e meio afetado, simplesmente rugiu com ódio e raiva, que se eles não tirassem a mão da Valéria naquele exato momento, ele mataria todos ali sem nem pestanejar. E então é quando descobrimos a cruel verdade por trás da vinda de Valéria atrás do Doom, atrás do Victor, né? Os agentes da KGB começaram a dizer: você pode até me matar, mas mesmo se você me matar, a sua linda Valéria aqui também morreria, não é? Assim que aquele porco disse isso, Victor já entendeu tudo. Ele havia dito antes que ameaças apenas afetavam aqueles que tinham algo para perder, mas na época ele não tinha nada para perder, o Victor realmente não temia a morte. Então os malditos da KGB, para conseguir fazer algo com o Victor, tiveram que dar algo para o Victor se importar, né? Para ele se importar e amar realmente. Para assim terem como ameaçar o Victor, subornar o Victor, né? Usar como chantagem. Então eles subornaram aquele velho maldito chamado Christos da tribo do Victor e fizeram ele mentir para Valéria que tinha tido uma espécie de visão sobre o Victor, para assim poder levar ela até o Victor, para que eles pudessem se amar novamente. Mas na verdade, a única coisa que o Christos queria era que a KGB usasse ela para ameaçar o Mestre Doom. E então, o KGB começou a falar: bem, eu lhe dei algo para perder, e agora você virá conosco. Ou eu vou tirar de você novamente, e você vai voltar a ser como estava antes, sozinho e abandonado no abismo. Então, sem mais opções, Victor concordou. Então assim seria, ele iria seguir os homens. Porém, quando ele iria começar a fazer isso, fogo começou a cair do céu, explosões e coisas que só poderiam ser explicadas com uma só palavra: magia. Aproveitando aquele caos inesperado, Victor tentou se aproximar de Valéria para fugirem dali, mas assim que os KGBs perceberam isso, eles abriram fogo contra Valéria sem pestanejar por um momento. E por um momento, o coração de Victor com certeza deve ter parado. Porém, quando a poeira baixou, ali estava Valéria, intacta, protegida por um campo de força oriundo daquela flor branca que o Otto havia dado para ela. Quando Victor teve certeza que Valéria estava 100% a salvo, né? Ele se virou e lá ele viu que todos os agentes que haviam os atacado já estavam mortos ou incapacitados, mas que ali residia outro corpo ferido no chão, o velho mendigo bêbado Otto, que havia se sacrificado para salvar o Mestre Doom e sua nova amada, sendo atingido por tiros no processo. Otto então contou para Doom que ele fazia parte de uma ordem milenar que habitava no topo das montanhas tibetanas. E lá na ordem havia uma profecia que se referia ao jovem Victor. A profecia dizia que um dia surgiria um homem que havia perdido tudo e todos, e esse homem não revelaria seu rosto a mais ninguém. E esse homem também viria a ser o novo mestre daquela ordem. Ele seria o único aluno que superaria todos os mestres, e se tornaria então algo ou alguém jamais visto na história do planeta.
Quando o Victor ouviu essa profecia, algo despertou dentro dele. De alguma forma, ele acreditava fielmente que aquilo era o que ele estava destinado desde seu nascimento. Então, mesmo com um pesar severo dentro do seu coração, ele mais uma vez teve que abandonar Valéria. E seguiu então em busca do seu destino, partindo então sozinho, apenas acompanhado pelas poucas tecnologias que ele tinha feito durante os seus ataques de obsessão com o trabalho, partindo então assim, direto para os frios e gélidos montes tibetanos. A jornada da escalada foi difícil. As condições da região fariam com que qualquer homem normal, qualquer homem mortal, sucumbisse ao frio. Não havia fonte segura de água e aquele lugar é quase um deserto real, né? Não tem comida, não tem bichos vivendo lá, é bem difícil de viver lá. Era praticamente um literal deserto ártico. Mas Victor, ainda mesmo nessas condições, não fraquejou e foi lá usando suas criações geniais para ir avançando montanha acima. Literalmente, qualquer outro humano, literal mesmo, qualquer outro humano teria sucumbido para o frio e as condições de lá. Mas Doom não é um simples homem. Durante sua subida, Doom ficou perto da morte dezenas de vezes, mas o momento que ele mais pensou que iria morrer, o momento que a sua vida realmente passou pelos seus olhos, foi quando ele deu de cara com uma criatura lendária, o Yeti. Uma criatura mitológica, realmente, que fez de Doom a sua presa. Porém, mal esse monstro sabia que mesmo desnutrido e destruído pelo frio, morrendo de frio e sede, Victor Von Doom ainda é Victor Von Doom. Então, quando Victor estava prestes a ser degolado, prestes a ser morto e devorado pelo aquele ser lendário, pelo aquele ser abominável das neves, ele usou para se salvar o seu último resquício de tecnologia que ele tinha com ele. Uma granada de energia, muito parecida com aquela granada que ele tinha usado contra os KGBs há meses atrás. Porém, dessa vez, adaptada para ser letal. Victor então enfiou essa granada dentro da boca da besta mitológica e a explosão fez a cabeça da fera se despedaçar por inteiro. Então, Victor pegou a carne e o couro daquela fera e usou ele para sobreviver, conseguindo enfim chegar perto bastante do templo da Ordem para que os monges de lá viessem o buscar em meio ao gelo. Quando Victor foi encontrado, ele estava muito ferido e a literal um passo da morte. Então ele foi levado rapidamente para o templo, aonde ele foi tratado, e assim que ele se recuperou, o suficiente pelo menos, ele já iniciou de imediato o seu treinamento nas artes dos monges do templo. E lá ele descobriu que aqueles monges não eram só magos, não eram só usuários da magia, mas também, de uma forma quase que instintiva, eles acabavam realizando uma fusão entre magia e tecnologia, conseguindo então fabricar e possuir máquinas que nós, do nosso mundo normal, digamos assim, só pensaríamos em ter lá, tipo, pro ano 2010, por exemplo. E eles estavam na Guerra Fria, para vocês terem noção. Victor então treinou lá pelos próximos anos, e em apenas 5 anos vivendo e treinando lá todo santo dia, Victor já havia superado todos os seus mestres, assim como dizia a profecia. E então, após esses 5 anos treinando e estudando, foi dado a Victor o título de Mestre Supremo do Templo, entre os monges. Victor agora já tinha mais conhecimento que qualquer ser humano normal. Entre todos os homens do planeta, ele era provavelmente o com a maior biblioteca de conhecimentos de todas. Mas ter vivido tanto tempo assim longe da civilização havia transformado o Victor em outra coisa. Ele já não conseguia ver os humanos como iguais. Todos para ele agora já não passavam de nada mais além de incômodos no seu caminho. E ele até mesmo se questionava agora como que algum dia ele já conseguiu fazer parte daquela sociedade de insetos. E então, Victor decidiu ver como o mundo havia mudado realmente nesses anos que ele se manteve abstido do planeta. E então, ele, com a ajuda de seus novos servos, realizou um feito incrível, construindo uma máquina apenas, que o permitiria ver simplesmente todo o planeta. Toda
e sequer comunicação via a rádio, televisão e satélite. Ele se conectou com tudo, sistemas de rádio, televisão, entre outras coisas. Então, pelas próximas semanas, usando essa máquina, Victor estudou e se atualizou sobre tudo o que estava rolando no planeta, a situação do mundo. Mas o que chamou mesmo a atenção do Victor foram as notícias de como a Lativéria havia mudado. Porque o homem que havia sido responsável anos e anos atrás pela morte dos seus pais, agora havia se tornado o novo rei do país. Lembra daquele barão que condenou o pai do Victor à morte por ele não ter conseguido curar a esposa dele? Então, e isso, cara, ele vê aquele homem se tornando rei, fez a fúria e o ódio começarem a despertar. Sentimentos que há anos e anos o Victor não sentia, cara. E para piorar ainda mais, no exato momento em que ele estava ali, se aglomerando de raiva contra o homem que havia retirado dele os seus pais, ele se virou e viu em outra tela o agora renomado Dr. Reed Richards sendo aclamado e elogiado pelos jornalistas, chamado especificamente de o homem mais inteligente do universo. E cara, isso apenas aglomerou mais sentimentos ruins dentro do coração de Victor. Isso enfureceu ainda mais o Victor. Ele foi acumulando esses sentimentos de raiva, ódio e inveja dentro de si. Então, a partir daquele momento, assim como seu maior rival era chamado de Doutor, Victor também deveria, Doom também deveria ser um Doutor. A partir daquele momento, a partir daquele dia específico, Victor Von Doom se foi para que nascesse um ser perfeito, para que nascesse o Dr. Doom. Então, quando Doom foi dormir naquela noite, ainda encharcado pelo ódio e os sentimentos ruins que o afetavam sua mente, né? Seus pesadelos retornaram, mas dessa vez foram piores do que nunca. Porque ele não viu sua mãe sofrendo nas mãos do inferno. Não. Dessa vez, ele viu todos os piores momentos de sua vida passarem pela sua cabeça. Todo e qualquer momento que o Victor já presenciou, que o gerou trauma, passou pela sua mente naquele sonho. Então, quando ele acordou, ele notou finalmente que aquilo nunca foi normal. Aquilo era uma obra de Mephisto, uma forma de provocação de Mephisto, mostrando que mesmo com que Doom tivesse se tornado quem ele era agora, um mestre da magia e tecnologia, Mephisto ainda poderia tocar nele e atormentar ele quando ele quisesse. Se ele tocasse, Doom se desmancharia, porque ele ainda era um mero humano frágil. Mas então, Victor disse chega disso, pois Von Doom não seria um humano mortal como todos os outros. Ele seria superior a tudo que um mortal sente. Nem frio ou calor, sofrimento ou dor jamais afetaria Doom novamente. E então, o trabalho começou. Usando todo o seu conhecimento que ele havia adquirido por todos aqueles anos que ele passou estudando e vivendo nesse planeta, todo o conhecimento que ele adquiriu em todas as áreas, com a ajuda de seus servos, ele começou a forjar uma nova pele para esse novo ser que estava nascendo naquele dia. O nome poderia até já ter mudado, mas ele ainda não era 100% Doom. O Victor ainda precisava ser apagado desse planeta, retirado da face da Terra. Então, assim ele fez, adaptando tecnologia, magia e todo o seu conhecimento em todas as áreas. Em geral, Victor fez uma nova pele para si próprio, uma armadura como nenhuma outra que o mundo jamais veria. Nem as armaduras de Tony Stark chegariam naquele nível de tecnologia. Uma armadura que o deixaria imune totalmente das influências de Mephisto, aquele maldito que o atormentava desde a infância. Mas o metal gélido, para sempre agora tocando em sua pele, faria Victor se lembrar que aquele ser ainda existia e que ele tinha a alma de sua mãe em suas garras. Então, quando o capacete de Doom foi finalmente colocado sobre a cabeça dele, o processo estava completo. Victor Von Doom havia sido extirpado. Daquele momento em diante, o humano havia morrido, havia sido destruído. Daquele momento em diante, só havia aquilo que Victor havia se tornado: Dr. Doom. E então, Doom foi atrás de concretizar o seu verdadeiro destino, começando pelo lugar que tirou tudo dele, o lugar que matou sua mãe,
o lugar que matou seu pai, aquele lugar que destruiu a sua família, a Lativéria. Mas isso já é uma história que eu continuarei em um próximo vídeo, porque, meu Deus, senhores, esse vídeo ficou extremamente longo, assim como o Doom merece, obviamente. Mas agora depende de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês realmente querem mais, se vocês querem que eu traga pra vocês a história completa de Doom, narrando a sua HQ, então agora está na mão de vocês. Se vocês querem ver a história desse personagem realmente absurdo que é o Victor Von Doom, compartilhe esse vídeo e metralha mesmo, dessa vez pra valer de verdade, o like, o máximo possível. Assim, esse vídeo vai chegar para mais gente, e assim vai aumentar a chance de eu conseguir trazer aqui pra vocês a história completa de Doom, separada em 6 vídeos mostrando e narrando essa HQ incrível pela primeira vez na história do canal. Então, fica na mão de vocês. Eu amei fazer esse vídeo e é engraçado que eu achei que eu ia conseguir fazer em 3 dias, mas demorou praticamente 2 semanas pra fazer o vídeo. Mas foi muito legal, uma experiência muito legal. Eu espero que tenha entretido vocês e que meu trabalho tenha valido a pena, porque foi divertido no final. E eu espero que a próxima vez que a gente se veja seja no primeiro vídeo da HQ narrada aqui no canal. Mas, de qualquer jeito, qualquer coisa, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.